Leiamos a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 22, verso 6, e depois 22, 17 ao 21. Diz-nos a palavra do Senhor. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhes fizerem perguntas. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Vou solicitar que o meu microfone seja cortado pela metade. Está muito alto, eu não consigo, essa reverberação me incomoda. Corta meu microfone pela metade, por favor. Sim? Tá bom, tá ótimo. Amados irmãos, estamos diante de um momento ímpar na vida da igreja, quando nós nos dispomos a expor a palavra de Deus no que compete à questão de família. Me parece que esse tema tem sido muitas vezes abandonado e levado a circunstâncias de trazermos essa questão não como prioridade, porque chegamos um momento em que cada pessoa sabe já como criar o seu filho, e embora muitas vezes tenhamos conselhos práticos para que os nossos filhos cada dia sejam melhores instruídos, muitos de nós temos transferido o poder pátrio para o Estado, que diz como nosso filho deve ser, como ele deve se comportar, que determina os comportamentos social de cada pessoa, e quanto mais cedo eles fizerem isso, mais sucessos terão em tornar uma sociedade mais adequada ao desejo do Estado. Esse tem sido o legado que nós estamos vivendo. Aliás, já temos pessoas especialistas dizendo que os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao Estado. É o Estado que tem a responsabilidade de conduzir os filhos ao conhecimento. E esse conhecimento que esteja desprovido de todo e qualquer preconceito, onde as palavras de ódio não caibam, onde os valores arraigados dos pais tirem esse conceito muitas vezes que você encontra na rua e as pessoas vejam como essa situação chega a ser um transtorno para outras pessoas, porque nós não sabemos mais como nos comportar diante de uma novidade que a sociedade nos impõe. E aí, nós olhamos para esse texto e pensamos no quão importante é termos uma família adequada para que possa ser produzidas pessoas saudáveis, que possa se produzir uma geração saudável, não que a nossa geração já esteja perdida, mas é preciso que você olhe para os seus filhos e pelos seus filhos como responsabilidade sua e não de outros. Olhamos para esse texto, e o texto que nos foi proposto para a mensagem é uma família forte, nação soberana. Não costumo mesmo fazer nenhuma consulta às redes sociais de maneira reiterada. Visito muito pouco as redes sociais,
Mas essa semana eu fui pego de surpresa com alguma coisa boa que a gente pode, nesse celeiro, burilar e ver algo que pode ser importante para nós. Dizia o texto que quando os pais têm a opção de ir ou não ir à igreja, os filhos certamente se afastarão dos propósitos de Deus. O termo mais necessário, os filhos não sentirão necessidade de Deus. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Os provérbios que nós vemos na Bíblia são provérbios que contêm alguns princípios importantes para delinear a vida da pessoa na sociedade. Nós sabemos que o povo judeu, e sobretudo o povo judeu, tinha a responsabilidade de fazer com que os seus filhos estivessem sendo criados no temor do Senhor, com o cuidado de se tornarem pessoas benquistas, pessoas com preceitos morais, com valores morais importantes, que pudessem também ser reivindicadas como reputação do próprio Deus. Não uma reputação humana, mas uma reputação do próprio Deus. Embora nós encontremos muitos provérbios por aí, que muitas pessoas afirmam estar na Bíblia, né? Tem alguém que diz por aí que está na Bíblia, né? Obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não está não, gente, mas pode ter até alguma coisa paralela a isso, mas não tem. Outras situações que as pessoas costumam mostrar esses provérbios, e esses provérbios que muitas vezes, queridos, parecem substituir nossos valores. Mas olhamos para um provérbio da palavra de Deus, do versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, e podemos entender do que a nossa igreja carece, do que a sociedade carece. E a primeira coisa que nós encontramos é de filhos ajustados. A necessidade que cada pai tem dentro da sua casa é ter seus filhos ajustados e bem ajustados. Quando o escritor aos Provérbios fala da necessidade de ensinar a criança no caminho, ele está tendo uma visão holística, não uma visão pormenorizada, uma visão em que se enquadre em determinadas áreas da vida, mas uma visão completa do ser humano. O caminho que o escritor dos Provérbios aqui indica é aquele modo de olhar para as necessidades urgentes do ser humano, para que elas sejam de frutos de vigilância e cuidado, para que possam crescer de maneira ajustada e saudável. É olhar para o todo, não olhar para situações específicas, mas olhar e cuidar do todo. Há ainda outros provérbios e que se encaixam muito à questão dessa palavra dos provérbios construídos pelas pessoas. Como diz que Jesus só quer o nosso coração. Como se todo o resto pudesse deteriorar. Na verdade, queridos, quem controla o coração controla tudo. O coração é a sede das emoções. O coração é o lugar onde todas as coisas acontecem. Essa sede de emoções está ali o controle da vida. Então, claro que Jesus, ao tomar seu coração, ele vai ter controle total da sua vida. Ou experimente viver sem um coração. Alguém consegue? Quando nós ouvimos essa frase, ela é verdadeira em si, mas as pessoas têm utilizado desculpas para fazer do seu corpo o que quiser. Porque basta que Jesus esteja no seu coração e que as outras coisas não lhe importam, não importam a Jesus. Esse é um erro, é uma falácia. Porque se nós somos templos do Espírito Santo, a habitação de Deus, Deus tem controle total sobre nossa vida. E quando nós ouvimos no texto bíblico o entregar o coração,
é entregar o coração à administração daquele que pode tudo e que governa cada detalhe da nossa vida. Não significa que o coração é um serzinho isolado, do qual não se possa ter controle de outras partes. Muito pelo contrário, é do coração que parte o comando para que a sua vida seja devidamente controlada. Nós encontramos então nesse texto algumas situações que queremos trabalhar com muito cuidado. Primeira coisa, irmãos, que o ensino da criança imprime valores que ela vai levar para a vida toda. Para a vida toda. Se negligenciarmos isso, nossos filhos serão filhos que nos envergonharão. Se negligenciarmos essa realidade de uma falta de cuidado com os nossos filhos, sentiremos vergonha. E pais, você tem responsabilidade na criação dos seus filhos. Já falei aqui reiteradas vezes que nós vemos pais de adolescentes constrangidos, não conseguem mais corrigir, não conseguem mais falar, e o filho que grita com o pai em plena adolescência, achando que sabe mais. Ficaram velhos, obsoletos. Olhamos para essa situação e queremos entender, queridos, como que as coisas mudaram, como os valores mudaram, como os tempos mudaram. O ensino deve partir do pai e não o contrário. O filho não tem nada para te ensinar. Seja a idade que ele possa ter, ele não tem nada que possa ensinar. E quando negligencia-se isso, queridos, nós estamos fazendo concessões, pequenas concessões, para gerar grandes desastres. Desastres na nossa vida. Desastres na sociedade. Porque quando as coisas nos afetam, você pode dizer, mas é problema meu, somente afeta a minha casa. Mas quando essas situações afetam a sociedade, quando afetam outras pessoas, deixa de ser problema seu para ser um problema social que tem que ser resolvido. A primeira questão de caminho, de ensino de caminho na palavra de Deus é ensinar a criança a andar, a dar os primeiros passos, para que quando ela caminhar sozinho, você sinta a segurança de que o seu serviço foi bem feito, os seus conselhos foram bem dados. E seus conselhos serão seguidos. Porque é o complemento dessa palavra. Quando ele for velho. E veja, irmãos, não é velho que se torna um adolescente, não é velho quando se é um jovem, mas é velho quando já não estiver sob a dependência dos pais. É a ideia de carregar o bom nome através de gerações, quando os nossos pais já estão repousando na sepultura. Mas que nós tenhamos a nossa vida agora nessa concentração de que fomos bem criados. E quer que os nossos pais estejam vivos ou não, na nossa velhice ditosa, teremos a alegria de termos respeitado o nosso pai, nossa mãe, e temendo ao Senhor. O provérbio não é contraditório. O velho aqui não é uma criança que se torna adolescente. O velho aqui não é uma criança que se torna um jovem. Mas é alguém que alcança a maturidade e será gestor de futuras gerações, para que as futuras gerações sejam tão ajustadas da maneira como ele foi educado. E nós olhamos para o texto e vemos o escritor aos Provérbios, a partir do versículo 17, trazer instruções específicas que têm muito a ver com o povo judeu, mas que trabalha muito bem os princípios cristãos. Dentro dessas situações, nós encontramos a partir do versículo 17, essas instruções que nos farão ou voltar à razão, ou nos confirmarão se estamos no caminho certo. E eis a primeira afirmação. Primeira ideia
do pai que se achega para o filho ou para a filha é chamar a atenção para algo que os filhos precisam se atentar. E veja, o termo é preste atenção. Preste atenção. Não é aquela situação que quando os pais falam, o filho está absorto em outra atividade, andando enquanto o pai fala, andando enquanto a mãe fala, mas é parar. Parar para ouvir. Preste atenção. Preste atenção. Ouça as palavras dos sábios. E ao deter-se, o filho, ele aprende algo interessante. Ele ouve, mas ele apreende. Porque o versículo 17 ensina que aquele que se detém para ouvir, ele tem todos os requisitos para aplicar o ensinamento. E essa é a recomendação do escritor aos Provérbios, dizendo: aplique ao coração meus ensinamentos. Uma criança ajustada gerará bons frutos. Uma criança bem educada gerará frutos adequados que correspondam a valores espirituais, a valores morais, que trarão orgulho não somente às questões familiares, mas o Deus que nos comprou em Cristo para sermos santos como Ele é. Olhamos para essa palavra e vemos que, embora as frases sejam pequenas, para que elas sejam facilmente memorizadas, essas palavras elas ganham força e poder quando nós entendemos que isso é primordial para trazer a razão às nossas futuras gerações. Nesse tempo em que tudo é corrido, todas as pessoas têm falta de tempo, parece que 24 horas já não é mais suficiente, né, para termos tantas demandas da vida, e os nossos filhos parecem tão mais ocupados que os pais. O conselho bíblico é pare, preste atenção, ouve, desacelera. Os filhos acelerados têm tantas demandas da vida, fazem tantas coisas na vida. E o conselho é pare, freie, ouça. Esses primeiros conselhos, queridos, serão determinantes para o que você vai fazer a partir disso. A aplicação da sua vida vai determinar se você deu atenção ou não aos conselhos dos pais. E essa é o grande motivo do escritor aos Provérbios estar chamando a atenção dos seus filhos. Porque eles entendem que uma pessoa ajustada, uma criança ajustada, será socialmente adequada, espiritualmente ajustada. Veja, ensinar a criança no caminho é a visão holística, completa, que não pode ser traduzida em específicas áreas da vida, mas quando é um princípio bíblico, é olhar para o todo. Tudo precisa ser alvo da atenção dos pais. E aí, nós encontramos, então, algo importante do que seria esse caminho. Mas, pastor, que caminho é esse? É o caminho determinado por Deus ao povo de Israel, que quando peregrino no deserto precisava tomar posse da terra prometida. E ao tomar posse da terra prometida, esse povo precisaria primeiro se identificar com o seu Deus, atender a algumas exigências de um Deus que prometeu ser o seu Deus. E dentre esse caminho, o primeiro requisito é o cuidado com o seu movimento, a sua vida espiritual. E nós encontramos lá em Deuteronômio 4, 9 e 10 os discursos de Moisés. E o discurso de Moisés, queridos, é um tempo específico que o povo está às portas de Jericó para conquistar Canaã.
ir atrás daquelas muralhas. Há um tempo em que Moisés, antes da sua morte, repassa toda a lei do Senhor, que está em Êxodo e Levítico, para lembrar aquele povo que eles iriam possuir a terra prometida, mas eles não seriam arrancados de lá com a condição de serem obedientes e fiéis a Deus. Senão, eles seriam desterrados de uma promessa, porque o que Deus exige como relacionamento com o seu povo é obediência e fidelidade. E nós encontramos no capítulo 4, verso 9 e 10, o que significa o caminho do versículo 6. Diz assim: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Entendeu o que significa ser velho? É uma nova geração, devidamente ajustada, que geram frutos, e os filhos dos seus filhos serão devidamente ajustados, porque o que começa bem, termina bem, irmãos. O que começa bem, termina bem. Esse é o pressuposto que nós encontramos na determinação de Deuteronômio. Faça lembrar, as gerações precisam me conhecer. Outras gerações que não passaram pelo crivo do deserto, que estarão na terra que mana leite e mel, ainda terão a exigência de me obedecer e temer o meu nome. Não pode ser diferente. Por isso, cuidado com o ensino. Não pode acabar em vocês. E quando olhamos para a vida da igreja, o que esperamos da futura geração? Nossos filhos têm sido ensinados a amar e temer ao Senhor. Nossos filhos têm tido o prazer de vir à casa do Senhor. Nossos filhos têm tido o prazer e a alegria de clamar pela casa do Senhor. Esses são os grandes dilemas que, como pais, precisamos responder. Às vezes, as coisas se tornam cômicas, quando na verdade elas são trágicas. Nós temos pais que são crentes e dizem que vai esperar o seu filho crescer para decidir o que vai ser, como se ele pudesse decidir sobre o céu e o inferno. Como é isso? Na igreja presbiteriana, e nós sempre frisamos isso, nossos filhos chegam aqui nos braços dos pais, são batizados e consagrados aos batismos porque são filhos da aliança. E eles chegam aqui nos braços do pai, e o pai e a mãe se responsabilizam a ler a palavra para ele enquanto ele não sabe, a orar por ele enquanto ele não sabe orar. Porque depois, queridos, não acaba o processo do aprendizado da criança, é o culto doméstico, onde todos realizam juntos, onde a leitura é uma leitura familiar, onde a oração é uma oração familiar. Comece quando seus filhos não têm nenhuma habilidade para ler, e eles lerão com você. Orem quando seus filhos não sabem sequer pronunciar uma palavra, e eles orarão com você. Olhamos para esse texto, e o que o texto ensina que o caminho de vida proposto aos provérbios é esse caminho de cuidar de gerações futuras. Cuide dos seus filhos para que os seus filhos, respectivamente, produzam gerações saudáveis. E ainda encontramos o versículo 10 desse mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 4, dizendo: não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor. Queridos, você sabe o que significa isso? Eu acabei de dizer que muitas vezes os pais chegam com os filhos nos braços e gostam da cerimônia. E quando faz a promessa diante de Deus de que vai ser zeloso na criação dos seus filhos, ler a Bíblia, orar com seus filhos enquanto eles não podem fazer, é a lembrança que nós tivemos aqui,
nesse versículo 10. Não negligencie isso. Lembre-se, não se esqueça do dia que vocês estiveram diante do Senhor, quando foi estabelecida uma aliança de vida para gerações futuras. Não se esqueçam do dia em que vocês compareceram diante do Senhor, trazendo seus filhos tenros nos braços para fazerem promessas à igreja, ao pastor. Esquece isso, irmãos. Vocês fizeram promessas a Deus e é a Ele que vocês têm que responder. A igreja é testemunha do que vocês prometem. O pastor vai ouvir as palavras como representante de Deus, mas é a Deus diretamente que você tem que responder. Nossos filhos precisam ser criados no temor e no amor do Senhor. E veja, o resultado é prático. O resultado gerará frutos. Eles não se desviarão quando se tornarem velhos. É claro que as pessoas perguntam, mas pastor, o que a gente faz quando teve todo o cuidado e não deu certo? Irmãos, o pastor costuma dizer, descanse a sua cabeça no travesseiro. Porque se você fez a sua parte, está ótimo. Seu filho dará conta diante de Deus. Olha para o texto, e nós encontramos o texto que nós lemos. Agora, lemos na introdução do culto, Deuteronômio capítulo 6. E os versículos de 4 a 9, queridos, são versículos reveladores. Não de algo que você deve declarar com a sua vida, mas de uma prática que deve fazer parte da sua casa enquanto você anda. Deve fazer parte da sua vida. E você não pode negligenciar. A primeira declaração de quem iria possuir a terra era a declaração majestática e que o povo deveria se atentar. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E sabe por que essa declaração, queridos? Porque quando Deus estabeleceu a aliança com o seu povo, ele fez com que ele pudesse requerer desse povo que ele ia libertar com mão forte, obediência irrestrita, exclusividade como Deus único. Exclusividade. Hoje nós estávamos falando no grupo de discipulado. E dificilmente a gente encontra essas palavras nos lábios de pessoas mundanas, mas de alguém que é crente ou já foi, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, quando somente a Bíblia diz que há um só caminho, um só Salvador e Cristo mediador entre Deus e os homens. Não tem atalhos. E se você ensina isso por aí, mude de ideia. Porque não há outro que possa salvar. Cuide do seu filho, da espiritualidade do seu filho. Ensine-os a amar a Deus. Porque não tem caminhos alternativos. Olhamos para o texto e a primeira exclamação do versículo 4 é agora uma reivindicação de adoração irrestrita do povo. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E tenha assim o cuidado de que essas palavras ordenadas ao arraial de Israel para a vida abundante numa terra que mana leite e mel, que seja produtiva para vocês, vocês tenham o cuidado de fazer com que as gerações futuras me conheçam e me amem como eu exijo o amor e fidelidade de vocês. Diz ele no versículo 6, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
e o coração, queridos, como sede de emoções, de controle da sua vida, Deus está no seu coração, não porque ele é um serzinho isolado que ele quer tomar conta e o resto que se deteriore. Quem toma conta do coração assume o controle da vida. Entregue o seu coração. Entregue o seu coração. Como nós fazemos com os nossos filhos, para que as nossas futuras gerações amem o Senhor. Vocês a inculcarás, e inculcar, queridos, é fazer com que seja decorado. O amor ao Senhor, a devoção ao Senhor seja algo decorado. Já passamos por gerações onde as pessoas ensinavam a temer a Deus e olhar para um Deus vingativo. Um Deus que era um Deus carrancudo. Um Deus que era incapaz de entender um sorriso. O que o Senhor ensina aqui é que as futuras gerações me amem. Tenham um relacionamento vivo. Não possam correr, não possam fugir. Inculca. Faça-os memorizar. Como que vocês vão fazer isso? Falando em toda oportunidade. Se você não tem oportunidade para conversar com seus filhos, crie. Crie. E foi esse modo que Moisés encontrou para que todos os filhos pudessem decorar que deviam amar o Senhor e tê-lo como único e suficiente Deus. Inculque aos seus filhos. Como se faz isso? Quando você estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Parece que isso é suficiente para o seu filho aprender a me amar, a temer o meu nome. Ainda assim, com todo o seu cuidado, isso não é suficiente. Veja o versículo 8. Também você deve amarrar como sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Todo esse cuidado de Deus para que as nossas futuras gerações não se percam, queridos, são cuidados que nós, como gestores dos nossos filhos, entregues como mordomia para cuidar daquilo que pertence ao Senhor, porque os nossos filhos são do Senhor. Não caia em esquecimento. Inculcar, queridos, muitas vezes te tornará chato, te tornará repetitivo. E tudo que os nossos filhos não gostam é que nós repitamos para ele as coisas que ele precisa decorar. Mas precisamos lembrar, queridos, que os nossos filhos não terão segunda chance se nós não fizermos direito. Precisamos lembrar que as nossas futuras gerações não terão segunda chance se você não fizer da maneira adequada. E é por isso que a instrução de Moisés é: não afrouxe. Não se descuide. Veja o cuidado que vocês têm que tomar no ensino do seu filho. Seu filho tem que ser uma pessoa que estude? Sim. Porque é em Israel, queridos, que nós vemos as crianças, sobretudo os meninos, ganharem instrução desde os 6 anos de idade. A serem proficientes em leitura desde os 6 anos de idade. Enquanto muitos de nós achamos que os nossos filhos de 6 anos não estão preparados para muitas coisas, uma criança judia já é considerada um cidadão. A sua independência já ocorre aos 10 anos de idade. Enquanto os ocidentais aqui estão achando que os nossos filhos não são capazes de compreender o que falamos. Esses dias eu estava andando de carro, vindo lá de São Miguel, e passei por cima do quebra-mola. Eu ouvi uma reprimenda do Luquinhas: ô pastor, toma cuidado.
né? O Luquinhas tem quantos anos? 2 anos. Ele não teve cuidado quando quase foi atropelado aí, que a gente soube a história. Mas o pastor tinha que tomar cuidado quando passava pelo quebra-mola. Ô pastor, toma cuidado. Passou rápido demais. Não é? Como se as nossas crianças não pudessem assimilar o ensino, irmãos. Não torne negligente o seu ensino, porque o teu filho não terá outra chance. E esse é o modo como Moisés está ensinando. Tenha empreendimento de uma vida inteira. Salvar a vida do seu filho deve ser fundamental, deve ser uma proposta fundamental no seu coração. Nós ouvimos muitos de pais que não frequentam a igreja e que mandam seus filhos para a igreja dizendo, não, esse é o caminho certo. Ainda que não seja para eles, é para o seu filho. Né? Falamos muito sobre essa situação. Quando os filhos vêm para a igreja, quando os filhos devem vir para a igreja. Hoje, né? E falamos já na introdução sobre o que nós vimos na rede social, mas é uma realidade. Você não abre mão de que seu filho tenha conhecimento. E se seu filho inventar uma dor de cabeça, ele vai para o colégio com dor de cabeça e tudo, porque você não admite que ele perca um dia de aula. Mas basta o seu filho dizer que está com dor de barriga e não quer vir à igreja, você diz, não, pode ficar em casa. Você diz isso. Nós dizemos assim. E se você não der valor à questão de prioridade, de amar a Deus, para que seu filho seja em todo o processo mudado na realidade de que ele precisa ter compromisso, e que as desculpas não podem te fazer sensibilizá-lo, seu filho será filho ajustado e que ajustará futuras gerações. O pastor está sempre dizendo aqui, o pastor é estudante. Junto com tantos estudantes que temos aqui. Seria loucura se o pastor dissesse para você não investir em conhecimento do seu filho, invista. É seu dever também. Mas quem dera que a sua prioridade em tornar o seu filho um bom cidadão fosse também de torná-lo um grande crente no Senhor Jesus Cristo, um grande servo de Deus, um grande homem e mulher de Deus. Nossos empreendimentos nas coisas seculares, queridos, são coisas que nos trazem benefício. Mas os nossos empreendimentos nas coisas espirituais nos garantem eternidade com Deus. O que você prefere para a sua vida e para a vida dos seus filhos? Benefícios temporais e pessoais ou benefícios eternos? Olhamos para essa questão de caminho e o caminho está bem definido. O ser instruído é instrução para amar a Deus, para que todas as coisas decorram de filhos ajustados, de gerações ajustadas, que se tornem bons cidadãos, que se torne uma igreja saudável e uma sociedade saudável. Como fazer os nossos filhos vir para a igreja? Sabe, o Salmo de número 42, verso 4 e 5, mostra um momento terrível na vida do salmista. São os filhos de Corá que fazem essa composição muito linda. E veja, é um momento depressivo do salmista. O que dá para entender, queridos, que essa exclamação do salmista é uma exclamação de quem sempre teve o prazer de ir à igreja e agora não pode, de alguma forma está impedido de caminhar em procissão, em alegria com aqueles que comunicam a mesma fé, que querem estar no mesmo lugar, que querem se reunir para adorar a Deus. É o que ele diz no versículo 4, eu me lembro dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. O versículo 1 do Salmo 42 diz, a minha alma assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira pelo Deus vivo. O salmista declara um momento difícil na sua vida.
E quando ele diz isso no versículo 4, ele está dizendo das pessoas que na sua incapacidade de ter uma resposta adequada, de poder ir à igreja, de poder ir à casa do Senhor, as pessoas perguntam assim, essa situação, onde está o seu Deus? Que não muda isso. Ou não é a afronta que muitas vezes nós recebemos, por muitas vezes estamos enfermos e as pessoas acham que nós somos ETs, né? E não podemos sentir dor, não podemos dizer um ai. O salmista declara, quando eles perguntam onde está o seu Deus, eu me sinto afrontado, e nesse momento que eu não posso ir para a igreja, eu trago a lembrança, de dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão, à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Queridos, me desculpem, mas muitas pessoas vêm à igreja e se sentem pesarosos em nossos bancos. Parece que um culto é um martírio. Não tem alegria de servir ao Senhor. Não tem alegria e gozo do Espírito Santo. As canções são canções que parecem pessoas fracassadas, fraquejadas e fracas, porque parece que não comeu durante o dia. A minha recomendação é que a equipe de louvor cante mais baixo, para que a igreja cante mais, para que a igreja seja ouvida. Porque é impossível, irmãos, virmos para a casa do Senhor e mantermos a nossa vida como se fosse a mesma coisa, como se os bancos fossem um peso que nós temos que nos sentar e aturar quando adoramos a Deus com as nossas canções. Quando nos reunimos para orar, quando ouvimos a pregação, parece que temos pressa que tudo se acabe, que tudo se passe. Não temos a alegria da comunhão, não temos a alegria da reunião. E veja o salmista, é um momento em que eu não posso estar na casa do Senhor, e como isso me traz saudade, como isso me traz uma tristeza por não poder estar em procissão com o povo de Deus. O povo de Deus faz festa, porque o nosso Deus não é um Deus carrancudo, o nosso Deus é um Pai amoroso. Se você não consegue vir à igreja para estar diante de um Pai amoroso, de um Deus que te comprou em Cristo, e se isso é pesaroso para você, estar na casa do Senhor, irmãos, há tempo de se converter, há tempo de mudar as suas convicções, há tempo de amar o Senhor com toda a sua força e fazer da sua voz a melhor canção para que Deus receba no trono da sua glória. Olhamos para esse texto e vejo um salmista impedido de estar na casa do Senhor, e que se lembre e que quer sim uma outra oportunidade. Oportunidades de estar na casa do Senhor, mas não a oportunidade quando Ele deseje. Não a oportunidade que Ele possa decidir, mas é uma oportunidade em que não se deve perder a qualquer preço. Eu posso, eu devo. Eu olho para esse texto e vejo a conclusão do salmista dizendo, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe quando você está privado das coisas? É quando você reconhece o valor delas. Sabe quando você não pode fazer o que você mais deseja? É quando você reconhece o valor delas. E é exatamente isso que o salmista está fazendo. É exatamente isso que o salmista está propondo no seu coração. Quando eu não posso, o meu desejo é estar junto com os santos, louvando ao Senhor, amando ao Senhor, para que os meus filhos sejam instruídos nesse caminho, para que os meus filhos sejam tementes e amem o Senhor. Começa com o meu exemplo, começa com a minha disposição. Eu não posso querer que meus filhos sejam diferentes de mim, porque eles não serão. Eles não serão.
Instrui o menino no caminho em que deve andar. Seus filhos serão uma geração frutífera, irmãos. Nossos filhos serão gerações frutíferas. Será uma nação soberana. Quando nos aplicarmos aos nossos deveres para com Deus, sem pestanejar, sem poder de barganha, sem poder de escolha. Porque o Deus que nos comprou em Cristo deseja que nós o obedeçamos e vivamos para a glória dele. Nós não temos nenhum poder de barganha. E quem dera tivéssemos. Mas não temos. Não temos. Não é opcional. Aquele que tomou conta do seu coração, que está gerindo o seu coração, controla a sua vida. Assumiu o controle da sua vida. E embora você ache que somente o coração aqui pertence a ele, quem assume o seu coração controla a sua vida. Olhe para o texto e nós vemos então essa declaração do salmista. Houve um momento, houve um tempo em que a minha caminhada gerava alegria, porque eu estava junto com aqueles que caminhavam para o mesmo destino, iam para o mesmo lugar. É verdade que muitos de nós hoje nos encontramos na igreja, mas que temos oportunidades de, nesse encontro, nos confraternizarmos. Geralmente, no domingo é o pastor que sai antes. Todo mundo fica aí, conversando. Quem dera o pastor pudesse sair depois, mas geralmente é o pastor que sai antes. Confia nas ovelhas, que bênção, né? Mas veja como isso é importante. A reunião do povo de Deus não se acaba quando se diz amém, porque o culto continua enquanto você caminha no trajeto da sua casa, na meditação dos louvores, na meditação da palavra. Vai ser aquilo que vai ruminar no seu coração e que vai te tornar seguro. Porque enquanto você medita na palavra do Senhor, você estará em segurança. Enquanto a meditação na palavra do Senhor, nós podemos nos sentir seguros. Nossos irmãos dos Provérbios declaram no versículo 18: será agradável você guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Com conselho final dizendo: eu quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso mesmo dou essa instrução. E me parece que o versículo 19 é aquela figura de alguém que diz: está falando comigo. Veja a conclusão de Provérbios. Não é com você mesmo que eu estou falando. É a você mesmo que eu estou dizendo. Eu escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhes fizerem perguntas. Nossos filhos precisam responder adequadamente ao Deus, sobre o Deus que elas servem. Seja na faculdade, seja na escola, seja nos lugares que frequentam, nossos filhos bem instruídos serão bons instrutores. Nossos filhos devem ser pessoas que reproduzam e frutifiquem. Porque esse é o propósito divino. Esse é o propósito divino para a família. Esse também é um pressuposto cristão, irmãos. Para que a palavra seja sempre no nosso coração, essa palavra viva. Jesus Cristo resolveu esse problema morrendo na cruz, nos enviando o seu Santo Espírito, fazendo habitação em nós, para fazer ajustes necessários, para que o céu não seja uma esperança vazia, mas uma realidade desejada e ansiada pelos santos. Que Deus nos abençoe.